Tá vendo minha mãozinha? Descreve ele. Esse IV é intravenosa. Então, quantos gramas de glicose? Está escrito. Isso. Por que você tem pouca ureia? Porque tem a glicose, não vai precisar pegar, porque você está alimentado. Porque não vai precisar de quê? Não vai precisar pegar a proteína. Não vai quebrar o alfa-cetoácido e aí o amônio, depois para seguir os... Mas não é proteína, não vai precisar de pegar. Não é proteína, é outra coisa. Aminoácido. Aminoácidos são essenciais. Exato, querido. Agora olha para esse segundo. A diferença é qual? Já tem um pouco menos de glicose. Aí vai começar a pegar mais aminoácidos. Pra Depois do ciclo da ureia. Não. Vou usar como fonte energética. Ou tem duas coisas que você vai precisar de aminoácido. Proteína. Ou você vai utilizar o aminoácido como fonte energética ou como o quê? Isso, ou controle glicêmico. Exatamente. E agora, quando você está em jejum? É hipoglicêmico. E agora você precisa de quê? Pra quê? Controle de energia. Não. Aminoácido. Para controle glicêmico. Você tinha acabado de falar. Então pensa. Se você perceba, olha esse branquinho. Esse branquinho são os outros produtos nitrogenados. Amônia, ácido úrico, creatinina. Por que ele não aumenta? Porque entenda que você não utiliza. Me lembra aí, vamos ver se você vai lembrar disso. De onde é que vem o ácido úrico? Da degradação de quem? Das bases. Não. Quais? Adenina e guanina. Então, a adenina e guanina, ela vai servir como fonte energética? Sim ou não? Sim. Olha pro branco. Por que não? Porque quando você utiliza adenina e guanina, o que produz? Gostei muito da minha mãozinha. Ela abre e fecha. Quando você utiliza adenina e guanina, você produz o quê como lixo? Ácido. Está aumentando aqui a quantidade de branquinho? Sim. Tá. Não, aí não. Então, ó, daqui também tem um. Aqui até diminui, na verdade. Beleza? Então, o que você está pensando? Ou deveria, né? Está pensando. Se você precisar de fazer um exame no paciente para ver a capacidade do sistema, do ciclo da ureia dessa pessoa, que acontece lá no fígado, quando que você vai fazer isso? Em jejum. Então vai ser a primeira urina do dia. Por isso que quando você, não sei se você já foi, mas se você já foi em algum laboratório fazer exame, que hora que você vai? 6 da manhã, 7 da manhã, antes de se alimentar. Por isso que tem quando a pessoa vai fazer teste de gravidez sem fazer. Também. É a mais concentrada. Uhum. Deu certo? Então, se você estiver pensando lá, você dormiu, sei lá, que hora que você dormiu ontem? 11 horas da noite. 23 horas. Aí, você e vamos imaginar que você jantou 10 horas? 22 horas? É tarde para você? Você jantou? Jantar essas horas? Hã? Jantar? Merendar? Não é verdade, eu já tô dormindo essas horas.
Ah, você não é uma pessoa normal. 23 horas. Vai. Então vai. Que hora que você... Vamos te pegar como exemplo. Que hora que você jantou ontem? 8. Eu? É? 7. 19 horas. Que hora que você foi dormir? 10. 22 horas. E aqui daí da janta até você dormir, você não comeu mais nada não, certo? E que hora que você acordou hoje? Nem amor nada. Você chegou atrasado, você acordou 7 horas. 6:30. Mas você chegou atrasada, né? Tá, pode ser 7. Então perceba que você ficou quantas horas em jejum? 12. 12 horas. Jejum. Isso era pra ser um jovem. Aí, ó. Quanto mais cedo você janta, mais você emagrece, né? Não, quanto mais cedo você janta, minha mãe que é melhor. Não, se você nem jantar, então é maravilhoso. Não tá aqui perfeito. Emagrece. Agora vamos imaginar que você tomou café às 7h15. Vai aí comigo, vai comigo, 7h15. E agora você vai almoçar 12:30. Olha só, durante o período da noite você ficou 12 horas de jejum. Beleza? E depois você ficou cerca de 5 horas em jejum. Depois do 12:30, vamos imaginar que você vai lanchar por volta das 16 horas. Não sei se é tarde. E aí, janta de novo às 19 horas. Então, perceba que você fica a maior parte do tempo do seu dia, se a gente juntar aqui, ó, 12 mais 5, é em jejum. Beleza? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque sempre quando você está em jejum, o seu corpo está liberando qual hormônio? Glucagon e cortisol. E aí, você está estimulando o quê? A partir de qual ciclo? Dá uma ideia. Composição. Colocação de glicose no sangue, né? Gliconeogênese. Isso. Então, o que você percebeu? O que você percebeu? Vai lá, última aula. Quando você está, então, em jejum, quais são os hormônios que você está pensando? Mas junto comigo você vai perceber que a coisa é bem lógica. Eu estou em jejum. Aí o que eu tenho que colocar na corrente sanguínea? Glicose, certo? Por que eu tenho que colocar glicose na corrente sanguínea quando eu estou em jejum? Porque o seu cérebro utiliza o que como fonte energética? Glicose. O seu fígado utiliza glicose como fonte energética? Utiliza, claro, mas em qual situação? Hiper. E o seu músculo utiliza glicose como fonte energética? Em qual situação? Hiperglicêmica. Então, em uma situação normo / hipo, e aqui você não pode esquecer, o que é uma situação normoglicêmica? De 80 a quanto? Miligramas por decilitro. Você já mediu a glicemia em você? Ela tem que estar aqui para você ser classificado como normal, certo? Normal no sentido de não diabético. E quando você está hipoglicêmico, significa o quê? Menor do que quem? 80 miligramas por decilitro. Tem alguns livros que trazem isso como 70 miligramas por decilitro, tá
bom? Beleza. Então, se você tiver com menor do que 80, o que o seu corpo tenta fazer? Fazer com que você entre na faixa de quê? De norma. Entrar na faixa de normoglicemia significa fornecer glicose para o músculo? Sim ou não? Fornecer glicose para o fígado? Acho que você acabou de entender isso, pelo amor de Jesus. Quando que seu músculo e seu fígado vai utilizar glicose? Então aquele vai utilizar glicose? Não. Perceba que na maior parte do dia, o músculo e o fígado não utilizam glicose como fonte energética. Deu certo? Tá. Mas como que o músculo auxilia o fígado no controle glicêmico? Qual é a reserva de glicose que tem no fígado? Glicogênio. Qual é a reserva de glicose que tem no músculo? Glicogênio. Deu certo? Quando você quebra o glicogênio muscular, o que você libera? Glicose 1-fosfato. E essa glicose 1-fosfato vai entrar onde? Na glicólise, para produzir o quê? Piruvato. Esse piruvato poderia entrar na mitocôndria para rodar ciclo de Krebs? Poderia. Mas também ele pode se unir a quem? E esse NH4 veio de quem? Vai, juntei comigo, presta atenção. Juntou piruvato mais NH4, você produziu? E essa alanina é um aminoácido, certo? Esse aminoácido foi para onde? E lá no fígado acontecerá exatamente ao contrário. A alanina vai perder o NH4, que vai para o glutamato e ciclo da ureia. A alanina sem o NH4 voltou a ser e subiu a gliconeogênese e a gente colocou glicose na corrente sanguínea. Então perceba que toda vez que você está numa situação normo/hipo, o seu corpo vai liberar glutagon e cortisol para fazer com que você permaneça o maior tempo possível em normo. Porque se você ficar em hipo, o que acontece com você? Isso é uma caveira. Morre. Hipoglicemia mata. Mata muito mais, infinitamente mais do que hiper. Hiper não mata, não. Hiper te deixa com sono, feliz. Toda vez que você merenda, aí você dá sono. E aí, pô, você E o desmaia. glifage serve para hipoglicemia? Sim. Porque se eu tenho hipoglicemia, eu tomo aquilo lá. Por que eu tenho que tomar? Glifage é metformina. Mas eu acho que não é. Não, para hipoglicemia, não, para hiper. Você toma glifage, você não Para hiper. Aham. Oxe. Para hipo? Ah, que eu disse. Não mais que isso, não. Porque eu sei não. Eu saiba o contrário. É hiper. Olhou pra cá, tirou uma foto disso, vai. Temos que lembrar de uma coisa muito importante. Tirou foto? E agora? Tirou? E agora? Aí. Peraí. Ô, volta. Já vou voltar, calma. Nossa, lá nessa checa. Olha lá. Quantos aminoácidos você tem diferente? Se eu precisar de tirar, se eu precisar de utilizar esses aminoácidos como fonte energética, ou como
controle glicêmico, o que eu tenho que tirar dele? O amino. O que sobrará desse aminoácido? Beleza? Ele vai ter duas funções básicas dentro daquilo que a gente está discutindo. Ou vai para o ciclo de Krebs, e aí eu estou pensando em fonte energética, ou vai para onde? Controle glicêmico. Deu certo, pessoas amadas? Me fala, brilha, esse NH3 que saiu do aminoácido vai para onde? Alfa-ceto? E esse alfa-cetoglutarato vai ser convertido em quem? E esse glutamato vai para o ciclo da ureia. Então, para o NH3 entrar no ciclo da ureia, ele tem que entrar na forma de quem? Glutamato. Deu certo aqui? Decorou? Vai de novo. Quantos aminoácidos? 20. Eu preciso de utilizar esse aminoácido de duas formas distintas. Energia ou controle glicêmico. O que eu tenho que tirar desse demônio? Esse NH3 vai para onde? E aí eu? Alfa-ceto. E o alfa-cetoglutarato vira quem? E o glutamato é um aminoácido. Vai para qual ciclo? Da ureia. Então, é exatamente a mesma coisa que está aqui. Tira a foto agora, Joana. Vai. Lê aqui comigo, ó. Aminoácido vindo da onde? Então você acabou de fazer o quê? Perceba, se você acabou de comer, você está em hipoglicemia? Não. Esse aminoácido, então, ele entrou nas nossas células, em especial no fígado. Esse aminoácido pode fazer parte do ciclo de Krebs para a produção energética? Claro. O que eu tenho que tirar desse demôniozinho? E ele vai para onde esse NH3? E o alfa-cetoglutarato virou? E o glutamato vai para o ciclo da ureia. Deu certo? O resto daquele aminoácido é quem? Um alfa-cetoácido. Que pode, por exemplo, rodar o ciclo de Krebs. É claro que ele tem que entrar na mitocôndria para isso. Agora, olha o outro lugar. Vem para cá. Lê aqui. Alanina junta do... Por que eu estou pensando nisso? Porque agora eu estou pensando no controle de quem? Glicemia. Lembra que o piruvato vira alanina. Aí a alanina chegou no seu fígado. O que eu tenho que tirar dessa alanina? Que vai para o alfa-ceto. E o alfa-cetoglutarato vira. E o glutamato vai para o ciclo da ureia. Deu certo? E o restante da alanina? É o piruvato, que sofre a gliconeogênese. E aí glicose vai para a corrente sanguínea. Deu certo? Então perceba que você tem um total de 20 aminoácidos. 20 diferentes. Vou colocar aqui, ó, 20. Desses 20, um deles, que é a alanina. Então, a alanina, você vai pensar no controle glicêmico. E o restante? Você não vai pensar obrigatoriamente no controle glicêmico. Deu certo? Eu estou te falando aquilo que é básico para você. E aí, a gente finaliza a nossa discussão decorando o ciclo da ureia. Nossa, fácil demais.
Decorou, foi embora. Olha aí. Quanto mais rápido você Manda essa decorar. foto, quer mais? Por favor. Nossa, tá mais nítido. É sério, você tem que decorar. Tem que ter coração. Que célula que você está trabalhando? Não, você não vai precisar, que a gente vai decorar isso agora. Que célula que a gente está pensando? Agora vai comigo, ó. Você já estudou isso comigo. Se você falar que você não sabe, eu vou lhe meter a mão na cabeça. Se a pessoa tiver esteatose hepática, o que ela tem? Se a pessoa tiver cirrose, se a pessoa tiver hepatite, significa que essa pessoa está com problema em quais células? Ela vai ter problema no ciclo da ureia? Vai. Se ela tem problema no ciclo da ureia, o que vai ficar na corrente sanguínea dela? Excretas. E as excretas nitrogenadas são tóxicas? Isso vai matar ela? Vai matar ela. Deu certo na sua cabeça? Então aqui nos hepatócitos, isso aqui é citosol, o que está branco. Oi, citosol. Isso aqui é mitocôndria. E claro que é o citosol de novo. Por que eu estou te mostrando isso? Porque o ciclo de Krebs inicia no citosol, continua na mitocôndria e termina onde? No citosol. Agora eu aumento para você. Você vai ler junto comigo, que não tem nada de difícil. Você vai ler. Vai, briga. Quantos aminoácidos a gente tem? 20. Eu vou colocar 19, porque do outro lado você tem quem? A alanina, que é o outro aminoácido. Perceba que eu estou pensando em duas coisas distintas. Se eu estiver falando com a alanina, você está pensando em quem? Exato. E se eu estiver pensando nos outros? Não necessariamente. Ciclo de Krebs. Beleza? Qualquer aminoácido. Não necessariamente. 20 aminoácidos. O que eu tenho que tirar desses capetinhas? Amônia. Eu vou entregar isso para quem? Isso? E esse alfa-cetoglutarato virou quem? Perceba que esse glutamato é o que vai dar continuidade ao ciclo. Porque ele tem que entrar agora na mitocôndria. E o que eu tenho que tirar? E aí, lembra gente, olha só. NH3 é amônia. Mais o H+, você produz quem? O amoniou. Isso aqui acontece de forma automática, né? Tipo, tem hidrogênio, o nitrogênio ele é eletronegativo, puxou. Beleza? Então, no mundo aquoso, isso fica convertendo nisso o tempo inteiro. Bonitinho? Léo, não entendi. O glutamato vai liberar NH4? Isso. Aí ele volta a ser o quê? Isso. Então, olha só. A gente vai fazer uma tabelinha assim, ó. Alfa-cetoácido mais NH3 é igual a quem? Aminoácido. Deu certo aqui? Qual é o primeiro que a gente visualizou? Que você já decorou? Isso? Mais NH3 é igual a quem? Alanina. Você já decorou isso, não é possível. O segundo que você acabou de visualizar, alfa-cetoglutarato. Mais quem?
vira o quê? Beleza? Ah, não. Fala uma letra bonita dessa. Só faltava você falar que não está entendendo. Ah, essa letra. Alfa-cetoglutarato. Agora a gente tem um terceiro aqui, ó, que você vai colocar agora mesmo. Tá? Você vai colocar um aqui ainda, ó. Você deve estar pensando, de onde é que vem esses alfa-cetoácidos? Ó, Jesus. Veio de quem? Não. Tira daí, não, peraí. Peraí. Piruvato vira o quê? Você já decorou isso. Piruvato vira o quê? Alanina. E o alfa-cetoglutarato vira o quê? Você já decorou. Beleza? Olha só. Vai. Brilha. Que ciclo que é esse? Ciclo de Krebs. Lembra que você tinha um piruvato aqui, ó? E esse piruvato vai virar quem? Acetil-CoA, beleza? É uma possibilidade. Mas o que forma esse piruvato? A glicose forma piruvato? Forma. A alanina forma piruvato? Também. Beleza? Então, o piruvato tem várias fontes. E olha esse aqui, ó. Vou aumentar para você ficar feliz. Vou aumentar. Que molécula que é essa? Alfa-cetoglutarato. Então, essa molécula não é intermediária do ciclo de Krebs? Sim. E se você colocar um nitrogênio, esse alfa-cetoglutarato vira o quê? Glutamato. Olha. Você vai perceber que o terceiro é esse aqui, ó. Esse. Oxalacetato. E se você colocar um nitrogênio nele, ele vai virar um aminoácido, que a gente chama de aspartato. Que é o terceiro. Então, é esse aqui, ó. Oxalacetato. Que vai virar aspartato. É o terceiro. Você vai ver agora mesmo. Calma. Voltou pra cá, ó. Agora vai junto comigo que acaba e nós vamos embora. Chega. Vai. Qualquer aminoácido. Vai doar o NH3 pro alfa-cetoglutarato. Beleza? E esse alfa-cetoglutarato virou quem? Entrou na mitocôndria. O glutamato perdeu o NH4. O que o glutamato volta a ser? Que vai rodar ciclo de Krebs. Beleza? E o glutamato agora que perdeu esse NH4, desculpa. Esse NH4 aqui, ó, é o primeiro nitrogênio da ureia. A ureia tem quantos nitrogênios? 2. Beleza. Esse NH4 mais um bicarbonato mais ATP produz o diabo. O carbamoil fosfato, exato. E esse carbamoil fosfato tem mais de uma função. Ou ele vai participar da síntese das bases pirimídicas. Quais são as bases pirimídicas? Uracila, timina, citosina. Então, eu preciso de carbamoil fosfato para isso acontecer. Para produzir essas moléculas. Tá. Se você não estiver pensando na síntese das bases pirimídicas, se você estiver pensando no ciclo da ureia, o carbamoil fosfato se junta com quem? E a ornitina virou citrulina. E ela sai da mitocôndria. Então perceba que o primeiro nitrogênio está saindo da mitocôndria. Agora a gente precisa do segundo. Vou colocar em verde para você. Que molécula que é essa? Oxalo? Carbamoil fosfato vira glutino. Explica essa última aí que o nitrogênio sai da a citrulina. Citrulina. É a junção de ornitina mais carbamoil. Só juntar os dois. Que molécula que é essa que eu colori em verde aqui para você? Oxalo? Aí vai pegar um nitrogênio e vai virar quem? Aspartato. E esse aspartato sai da mitocôndria.
Difícil? Não. O que está fora da mitocôndria agora? Citrulina mais aspartato. O que essas duas coisas viram? Arginino, succinato. Tirei o fumarato da arginina succinato, sobrou arginina. Tirei a ureia, tem ornitina. A ornitina volta para a mitocôndria. Vai de novo. Ó, ornitina voltou para a mitocôndria. Se juntou com quem? Virou o quê? O que eu faço com essa citrulina? Beleza. Oxalacetato mais um NH3 que estava no outro glutamato. E esse aspartato faz o que com ele? Junta os dois. Arginino. Tirei o fumarato do arginino succinato. Léo, Tirei a ureia. Voltou para a mitocôndria. Pode falar. você tinha falado que naquele caso o aspartato ele ajudava na síntese do arginino succinato, né? Exato. Não era o arginino succinato sintase, que a enzima que fazia isso? Ela, Olha, então, o aspartato é o substrato. ele faz parte dela? É o substrato. Beleza. Para virar o produto é arginina succinato. E ela age nele. Ela produz ele. Como assim? Não, a arginina é o succinato sintase. Ela depois é produzida. Ela é uma enzima. Ela é a enzima que ajuda na produção depois da arginina succinata. Não é que ajuda, ela que produz. Sim. É, e esse aqui é o substrato. Ó. Esse é o substrato e esse é o substrato. Os dois substratos, então, é o aspartato. É a citrulina. Decorou? Vai, eu vou apontando você mentir. Tem que decorar isso, juro. Você vai perceber que você fala assim, não é possível que Deus inventou essa brincadeira. Cara, Deus é muito foda. Se alguém acredita em Deus, essa é uma das melhores explicações que, pra mim, Deus existe. Porque sabe qual é o objetivo disso tudo? O objetivo disso tudo, o final disso tudo, é pegar um hidrogênio que foi produzido no passo 6 da glicólise do NADH, o hidrogênio do NADH, para colocar dentro da mitocôndria. Tudo isso que a gente está vendo, na verdade, serve para isso. A gente chama isso de bicicleta de Krebs. Porque se isso não existisse, a glicólise não existiria. Então, evolutivamente pensando, não sei se você sabe disso, mas a mitocôndria era um organismo que vivia isolado. E você tinha células que não tinham mitocôndria. As células não... Aí os dois falaram assim, vamos viver juntinhos? Vamos viver juntinhos. E quando eles resolveram viver juntinhos, as duas coisas tinham que conversar. A glicólise com o ciclo de Krebs. E como é que essas duas coisas conversam? A partir do ciclo da ureia. É genial pra caralho isso. É muito genial. E aí você vai falar assim, não é só por isso que Deus inventou isso tudo. Claro que outras coisas se associaram, mas Então vai. Glutamato entrou na nossa mitocôndria. O que eu tirei dele? Juntei com bicarbonato que veio da respiração celular, né? De onde vem bicarbonato? CO2 mais água. Produziu o ácido carbônico, desprotonou, virou bicarbonato. De onde vem ATP? Da cadeia transportadora de elétrons, lembra? FO, F1, ATP, sintase. Juntei essas três coisas maravilhosas e produzi quem? Carbamoil fosfato. Carbamoil mais ornitina virou quem? Gente, então o ciclo da ureia, na verdade, chama ciclo da ornitina citrulina. O que eu fiz com essa citrulina?
O oxalacetato maravilhoso que estava no ciclo roubou o nitrogênio de outro glutamato. E agora eu tenho quem? Aspartato. Saiu da mitocôndria. Juntei os dois. Arginino succinato. Tirei o fumarato, que vai lá para o ciclo de Krebs. Produzi a arginina. Você gosta de creatina? Não. Não, também não. Mas a creatina vem dessa molécula aqui, ó. Então, a arginina pode continuar o ciclo. E aí você tem a ureia. Perceba que a ureia tem quantos nitrogênios? 2. Um veio do glutamato e o outro veio do aspartato. Beleza? Aí eu produzi a ornitina, que vai lá para dentro da mitocôndria e reinicia o ciclo. Tá. Agora, essa arginina aqui, ó, ao invés dela continuar o ciclo, ela pode, ou ela serve, na verdade, para a produção de creatina. E aí a gente vai visualizar que a creatina é a nossa quarta excreta nitrogenada. Por que ela é uma excreta nitrogenada? Por causa da ureia que está na sua composição. Deu certo, queridos? Jura? Ficou fácil na sua cabeça? Você só falou que. Nossa, eu falei 1000 horas, você fala que é só isso. Agora, por último, você só falou que em vez da arginina tirar a ureia e virar arginina, ela tem outro caminho para virar. Pode fazer o caminho. Que vai ser o ciclo da creatina. Da creatina, perdão. Ciclo da creatina. Então vai, ó. Acabou a aula. Me ajuda. Eu vou te mostrar uma outra coisa e você vai falar assim, nossa, é fácil demais. Ó, eu estou de jejum. Quais são os hormônios que está brincando? Mais cortisol. Eu poderia colocar adrenalina aqui, hein? Sem nenhum problema. Esse glucagon mais cortisol tá pegando o seu músculozinho, fazendo duas coisas no seu músculozinho. E aí serve a adrenalina também. Beleza? Tá. Pegando o glicogênio e transformando o glicogênio em quê? Que pegando as proteínas e tirando o que dessas proteínas? Aminoácido. Tirei o que desse aminoácido? Juntei com piruvato. Produziu o que? Alanina. Deu certo? Essa alanina maravilhosa foi para outro órgão seu. A alanina dentro desse outro órgão virou quem? Piruvato sofreu a glico e virou. E a glicose foi para a corrente. Porque eu estava numa situação de jejum. Estava hipo/normo. E para eu continuar normo e não morrer, eu preciso de quem? Para ir para qual órgão principalmente? Deu certo? Esse piruvato, então... E o que aconteceu com o NH3 dele? Se juntou a quem? Ao alfa-ceto-glutarato. Virou? E o glutamato rodou qual ciclo? E a ureia foi para a corrente sanguínea. A ureia agora vai para o terceiro órgão importante. Rim. Aí ele vai ser filtrado lá no rim. Como é que chama o filtrador? Néfron. Lembrou? Túbulo coletor, cálice menor, cálice maior, pelve renal, ureter, bexiga urinária, uretra,
vaso sanitário. Deu certo na sua cabeça? Jura, juradinho? Tá. Agora você vai ver o nome de duas enzimas. Você tem que lembrar. Olha para essa primeira enzima que está em azul. Olha o nome dela. Alanina aminotransferase. Sabe qual que é a sigla dessa enzima? A sigla dessa enzima se chama ALT. Também conhecida, que é a mesma coisa do que TGP. ALT é alanina, AL de alanina, T de transferase. Alanina aminotransferase. TGP é transaminase glutâmico pirúvica. Está até escrito aqui, ó. Transaminase glutâmico pirúvica. Para que essa enzima serve? Para transformar alanina em quê? Ou piruvato em alanina. Para isso que essa enzima serve. ALT. ALT. Também chamada de... Serve pra quê? Ah, tá. Beleza? Mas ela também é utilizada por vocês, médicos maravilhosos, como marcador de lesão hepática. Então, toda vez que você vai fazer exame clínico e perceber que o que o ALT ou, que é a mesma coisa, o TGP tiver alto no sangue, claro, no sangue, se ele tiver alto no sangue, significa que ele veio de alguma célula. Qual célula? Dos hepatócitos. Então o hepatócito morreu. Se o hepatócito morreu, ele liberou o que na corrente sanguínea? Agora vem, olha o nome dessa enzima, olha que está em azul. E agora? Não é o mesmo nome dessa enzima? Então, para você fazer exame de sangue, para que o paciente saiba que ele está com problema hepático, o que ele não pode fazer? Eu estou com um paciente, ele vai fazer um exame clínico lá no laboratório X e ele está preocupado se ele está com um problema hepático. Aí ele vai mensurar qual enzima? ALT. O que esse paciente não pode fazer? Tem que estar de jejum. Não. Estar de jejum. Não. Não. Exercício? Exercício. Por que ele não pode fazer exercício? Porque a mesma enzima está onde? No músculo. Se ele fizer exercício, as células se rompem e o que vai liberar? Aí você não sabe se esse ALT veio do fígado ou veio do músculo. Por isso que você vai fazer exame, o que o cara fala? Oh, fica 4 dias sem andar. É verdade. Não vai na academia, não. Aí o capeta fala, ai, o que tem? Não sabe nada. Porque se você fizer exercício, o que vai liberar na corrente sanguínea? Aí você não sabe se a ALT veio do seu músculo, que você fez a bíceps, tríceps, quadríceps, quadríceps, ou se veio do seu fígado, que você ficou bebendo cachaça. A dica é, beba cachaça e não faça exercício. Falou. Agora, olha a outra enzima. Outra enzima. Olha aqui. Lê aí. Que enzima que é essa? Aminotransferase. Qual é a sigla dela? AST.
também chamada de TGO. Então, toda vez que você faz exame para saber se o seu fígado está com problema, você está medindo essas duas enzimas, ALT e AST. A ALT é a alanina aminotransferase. E o AST? Aspartato aminotransferase. A gente está transferindo amino. No caso da ALT, é piruvato em alanina. No caso do AST, é oxaloacetato em aspartato. Então, se você tiver com essas enzimas aumentadas no seu sangue, significa que elas vieram da sua célula. A sua célula morreu. E se a sua célula morreu, significa que o seu órgão está morrendo. Entendeu isso? A pergunta que não quer calar. Dúvidas? Foi maravilhoso para você essa manhã?